A oração é um desses mecanismos dos quais muitas vezes nós nos utilizamos, mas que igualmente para a maioria de nós permanece como um acontecimento ou mal compreendido ou de forma incompleta interpretado na sua grandiosidade. A oração, na verdade, é um fenômeno muito complexo que a doutrina dos espíritos nos ajuda a ver em toda a sua pujança, em toda a sua riqueza, como um fenômeno que aciona as vibrações que nos cercam e movimentam as inteligências encarnadas e desencarnadas, especialmente essas últimas, quando a serviço do bem, que podem ser acionadas pela divindade para vir ao nosso socorro quando estamos atravessando aqueles momentos destacadamente desafiadores na nossa encarnação. Mas existe um elemento curioso que comparece na oração e que Jesus vai falar para nós, que é a necessidade do perdão. Qual a relação entre oração e perdão e por que, afinal de contas, Jesus iria nos recomendar a necessidade de perdoar a partir do momento em que nos colocamos em oração? Essa recomendação de Jesus se faz presente no capítulo 11, no versículo 25 do Evangelho de Marcos, aonde literalmente Jesus afirma: "E quando estiverdes orando, perdoai". Essa relação entre perdão e oração vai ser explicada para nós pelo benfeitor espiritual Emmanuel, quando em mensagem intitulada "Quando orardes", desenha com muita propriedade, com muita competência, quais as relações que ligam a oração com o perdão. Vai nos afirmar esse benfeitor no começo da sua reflexão, falando ainda mais propriamente sobre a prece em si, sobre a oração, que a sincera atitude da alma na prece não obedece a mecanismos mecânicos vulgares. Como muitos de nós nos acostumamos, seja pelos atavismos religiosos de algumas escolas que historicamente se aferraram mais à forma do que ao fundo, a prece, lembra Emmanuel, é muito mais do que o balbuciar de algumas palavras rodeadas principalmente ou construídas a partir das nossas necessidades que levam aos nossos petitórios diante da divindade. Nas operações da luta comum, lembra Emmanuel, no nosso dia a dia corriqueiro, nós atendemos invariavelmente aos automatismos da experiência material, automatismos esses que se modificam de maneira imperceptível nos círculos do tempo. São afazeres, coisas corriqueiras que vão se sucedendo na nossa vida, muitas vezes de forma automática. Mas quando a alma se volta, diz Emmanuel, para os santuários divinos do plano superior por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Então, é a transitoriedade versus a eternidade. Quando a criatura verdadeiramente se impõe o mecanismo profundo da oração, ela vai entrar em contato, nos lembra Emmanuel, com o sentido eterno dessa vida infinita. É um movimento muito mais profundo, como estamos podendo constatar. Sugere Emmanuel que cada aprendiz examine as sensações que experimenta se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna
perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Aqui, o benfeitor desenha a prece mesmo como um mecanismo de autoconhecimento. Quando nós nos colocamos no movimento de oração, sugere Emmanuel, precisamos sondar quais os movimentos que a nossa alma está fazendo perante as criaturas que nos rodeiam e os quadros circunstanciais do nosso caminho. Não é simplesmente pedir para que o sofrimento seja sanado. A prece, nesse sentido, é um mecanismo de autoconhecimento, onde vamos entrar em contato com os sentimentos que estão permeando nosso coração no momento da prece. Vejam que é um movimento mais complexo, como falamos, do que o simples balbuciar de algumas palavras, ainda que rodeadas pelo sentimento verdadeiro da necessidade de algum alívio diante de um sofrimento que estejamos passando. É necessário que façamos esse mergulho interior pela prece e sondemos quais os quadros mentais e sentimentais que estão permeando a nossa intimidade relativos a criaturas e circunstâncias. A mente que ora, lembra Emmanuel, permanece em movimentação na esfera invisível. E como muitas vezes julgamos que outras criaturas sejam responsáveis pela nossa dor e pelo nosso sofrimento, nos sentimos magoados diante da conduta do próximo, é em função disso que vai nos explicar o benfeitor que as inteligências encarnadas, nós espíritos encarnados, ainda mesmo quando não nos conhecemos na pauta das convenções materiais, nos comunicamos por fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, estamos expedindo mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. Então, quando nós estamos orando, colocando os nossos desejos, as nossas projeções de sentimento, nós não estamos nos comunicando só com Deus. As inteligências encarnadas que se vinculam a esses quadros sentimentais positivos ou negativos também vão se somar a esse movimento, bem como as inteligências desencarnadas que nos rodeiam. É em função disso que o benfeitor nos lembra que nós devemos consagrar nos instantes da oração esse movimento à zona mais alta da nossa individualidade. E é por isso que tem que comparecer o autoconhecimento, para que a oração não se transforme na projeção das nossas mágoas, dos nossos rancores, no momento em que deveríamos elevar o padrão dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos a fim de conseguirmos beber na fonte divina da paz e do amor. Encerra Emmanuel dizendo, em função de tudo isso, que é digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade da prece para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. Como assim, Marcelo, se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal no momento de prece? Muitos de nós, às vezes, orando, projetamos na divindade os nossos desejos de vingança. Quando não falamos vocalmente que Deus nos fará vingança, muitas vezes no momento da prece o nosso coração está recheado de rancor e isso mina a nossa capacidade de elevação às esferas superiores, às vibrações superiores, e a nossa prece se torna então num simples derramar de mágoas,
de lágrimas de rancor, de momentos infelizes que nós vivemos, e nesse momento nós nos sintonizamos negativamente com as inteligências encarnadas ou desencarnadas que nos rodeiam, e a prece, que deveria nos auxiliar para trazer paz, se transforma muitas vezes num mecanismo de maior entristecimento ou de alimentação da cólera e da raiva, que nós transferimos para a justiça divina a responsabilidade de fazer a vingança que talvez a gente não consiga realizar. Termina Emmanuel dizendo que é por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, porque todos nós falhamos na convivência, lançou esse expressivo programa de amor em benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Então, meus amigos, a prece deve ser para nós um mecanismo de autoconhecimento. Talvez não somente perdoando os outros, mas também a nós mesmos, porque quando estamos nos momentos de desafios, a nossa intimidade fica tão turbulenta que a gente não consegue sequer aquietar a nós mesmos, nos cobrando excessivamente, nos culpando por situações, e nesse passo também temos ou teremos dificuldade de sintonizar com Deus, com a espiritualidade superior, para buscar os recursos de que necessitamos, reconstruindo assim um clima de paz dentro de nós. Por todos esses motivos que a prece, como falamos, é um mecanismo bonito e complexo, mas ao mesmo tempo de muita simplicidade, e que solicita da nossa parte, como disse Jesus, a condição de exercitarmos a amorosidade, perdoando a nós e aos outros, facultando assim que as luzes nos alcancem verdadeiramente pelos mecanismos sublimes da oração. Deixa aí os teus comentários, as tuas sugestões de tema, e até o próximo episódio de Nos Passos de Jesus.